Essa pequena parte do meu banheiro precisava de uma repaginada, mas eu não queria gastar muito dinheiro. Limpei todo o banheiro com foco especial no chão. Primeiro aspirei o azulejo, depois borrifei limpador e esfreguei bem para remover toda a sujeira solta. Depois disso, passei o pano no chão e usei panos velhos para secar tudo completamente. Em seguida, começando pela extremidade mais distante do cômodo, peguei uma fita crepe e comecei a colocá-la no chão. Sobrepus as tiras de fita para garantir que o azulejo ficasse completamente coberto. Usei tiras pequenas para contornar o vaso sanitário e garantir que tudo estivesse coberto. Depois continuei terminando de colocar a fita no chão. Em seguida veio a parte divertida. Comprei esses azulejos autoadesivos na Amazon por cerca de R$ 13 a caixa, o que é um preço muito bom. Coloquei os azulejos para estimar a quantidade e ver como encaixá-los no espaço. Satisfeita com o visual, comecei a instalar pelo canto mais à esquerda, o local mais fácil. Confirmei que o azulejo estava alinhado pelas setas atrás. Removi o papel protetor e pressionei no chão. Esse azulejo dispensava rejunte, então posicionei o próximo diretamente ao lado do primeiro e segui esse padrão até colocar todos os azulejos inteiros possíveis. Na hora de cortar os azulejos, usei um papel protetor para medir a área e criar um molde. Usei o molde sobre o azulejo e cortei no tamanho certo com estilete. Na hora de trabalhar nas portas, medi a abertura e o acabamento com uma régua para cortar em formato de escada, encaixando os azulejos ao redor do acabamento. Depois, usei os pedaços restantes para preencher o espaço extra. O espaço não era quadrado, e os azulejos irregulares, por isso, apesar dos meus esforços, ficaram algumas frestas. Então, decidi preencher as frestas com um pouco de rejunte que eu já tinha sobrando. Acrescentei um pouco de água à mistura. Misturei tudo, apliquei nas rachaduras e limpei o excesso com panos úmidos após o rejuntamento. Usei um pouco de selante branco multiuso para vedar ao redor do perímetro do espaço, especialmente ao redor da banheira e do vaso sanitário. Isso realmente uniu o piso e selou tudo para evitar que a umidade penetrasse por baixo depois que o selante secou. Troquei a cortina do chuveiro e o tapete. Agora essa parte do banheiro combina mais comigo. Não preciso mais olhar para os azulejos manchados. Se você quer renovar um cômodo gastando pouco, espero que este projeto inspire você. Hora de renovar o piso, tirar o LVP e deixar o espaço mais aconchegante. Com placas de carpete, esse projeto é rápido, fácil e ideal para fazer sozinha. Vamos colar as placas de carpete diretamente neste concreto. Não se preocupe se seu piso não for perfeito, as placas de carpete com base de borracha são versáteis e funcionam até em superfícies irregulares. Elas são perfeitas para concreto porque adicionam amortecimento, ajudam a isolar contra pisos frios e não é necessário nenhum contrapiso extra. Primeiro de tudo, limpe esse piso. Sujeira e poeira não combinam com as peças, então varra, aspire e passe um pano. Usar fita dupla face para carpete em uma superfície limpa garante melhor aderência. Os quadrados de carpete são sem estampa, então começaremos neste canto, ao longo da parede de trás, para a primeira fileira. Aplique a fita dupla face, pressionando bem para garantir aderência ao concreto. Ela deve ser posicionada próximo à borda onde o quadrado de carpete ficará, garantindo que fique coberta. Após posicionar o quadrado, a segunda linha de fita deve ficar entre as emendas onde os quadrados de carpete se encontram. Veja como a fita acompanha a emenda entre os dois azulejos. Não retire a camada superior da fita até estar pronta para posicionar seus quadrados. Assim ela ficará livre de sujeira e detritos. Agora você está pronta para começar. Alinhe o quadrado de carpete, posicione-o e pressione bem para fixar na fita. Ao colocar o próximo azulejo, alinhe as emendas e una bem os quadrados, sem espaços. Continue colocando cada quadrado com calma até terminar a fileira. Passando para a segunda fileira, a fita para carpete será colocada entre as emendas de ambos os lados enquanto se pressiona a fileira. Sem cola ou bagunça, alinhe as bordas e mantenha firme. Continue fileira por fileira e logo você terá um novo piso confortável e sem emendas. A última fileira é similar à primeira. A fita adesiva fica totalmente sob o quadrado de carpete, não na emenda. E na borda, se precisar colocar carpete ao redor de um poste, não há problema. Meça os cortes, vire o quadrado de carpete para baixo e marque com lápis e régua. Marque antes e corte totalmente. Use lâmina limpa e afiada para cortes precisos. Vá com calma e não se estresse. Se as bordas não ficarem perfeitas, o rodapé ou a guarnição cobrem qualquer vão e veja esse encaixe. E assim, pisos novos em menos de 3 horas. Econômico, estiloso e fácil de fazer sozinha. Com o rodapé instalado, tudo ganha acabamento polido e profissional.
Quadrados de carpete são fáceis de manter, basta aspirar normalmente. Se derramar algo e manchar ou danificar, basta trocar a peça, sem precisar substituir todo o piso. E assim, saímos daquele chão frio, de concreto e áspero, para esse refúgio lindo e aconchegante, trazendo mais calor e conforto para esse espaço. Certo, então vamos começar. É isso que vamos fazer. Vamos varrer o chão rapidamente e depois vamos lixar o piso com uma lixa 220. Coloquei em um bloco de lixa. Depois vamos usar fosfato trisódico para limpar o chão, que é fosfato trisódico. Beleza, estou com o meu primer bloqueador de manchas Wise-Owl, que adere muito bem. Agite antes de usar. Antes de aplicar as camadas, estou usando um rolo de espuma densa para garantir um acabamento bem liso durante o processo de preparação. Se você perceber que o rejunte está lascado em alguma área, pode usar um pouco de calafetar, só passar naquela área, preencher, alisar com o dedo ou com um pano úmido, e isso vai deixar seu rejunte ótimo. Depois é só aplicar o primer e seguir o processo, deixe secar à noite e estará pronto para a base. Vamos aplicar 2 demãos de Wise-Owl 1 Hour Enamel Antique Villa, como fizemos antes. Passe o primeiro com rolo de espuma denso e use pincel nas bordas. O piso e rodapés já tem a base, agora vou mascarar os rodapés. Preparei uma amostra antes com essas lindas cores da Wise-Owl. O cinza linen é a minha cor clara e o peppercorn é a minha cor escura, porque o meu piso de azulejo tem uma leve textura. Estou usando um pincel, pois oferece acabamento mais preciso que o rolo, então escolhi um pincel de stencil de 3/4 de polegada. E quando você usar um pincel de stencil, lembre-se, você não quer mergulhar ele completamente na tinta. Apenas coloque a ponta do pincel na tinta assim e depois retire o excesso. Isso se chama paletar o pincel sem excessos de tinta e assim você o carrega. Vou aplicar adesivo spray no stencil para deixar as bordas precisas e vou levá-lo para fora. Passe algumas camadas leves na parte de trás do stencil e então estaremos prontos para centralizar o stencil no azulejo. Uau, lindo! Pronto, a estampa está pronta e o piso ficou ótimo. É hora de tirar a fita crepe, fazer alguns retoques e aplicar 3 camadas de acabamento para proteger esse piso lindo. Vou usar o verniz Wise-Owl 1 Hour esmalte transparente acetinado como acabamento final. Seca transparente e fica muito resistente.